Histórias. This channel is designed. Hey Jasper, welcome back. A chemical chain reaction. Todos estejam bem e seguros. E aí, Iago, tudo bem, cara? Como foi seu dia? Antes que a galera vá entrando aí. Maravilha, tudo bem contigo? Cara. Tudo certo, como sempre, né? Como de praxe aí, fazendo auditoria. Auditoria agora na versão remota, né? Então a gente tá no nosso dia a dia aí. Durante o dia a gente faz auditoria e durante a noite a gente repassa a nossa experiência aí pra galera. Então. Pra galera, não, show. Cara, é um prazerzaço ter você aqui comigo. A galera tá entrando aí. Boa noite, Esa. Boa noite, Will. E essa questão do online tá pegando todo mundo, né, Álvaro? Não tem jeito, né, cara? A gente tem que se adaptar. Com certeza, não tem nem dúvida, né? É a questão da pandemia. Eu acho que a gente não consegue fazer uma live sem contextualizar, né, com o que a gente está passando hoje, né? O que a gente está vivendo. E mudou muito o tipo de comportamento no que tange a trabalho, né? Muita gente está trabalhando em home office, né? As atividades. E a auditoria não foi diferente. A auditoria, para manter, né, a continuidade, alguns setores adotaram aí também essa questão auditoria remota, que é previsto ainda nos itens e dá super certo, né? Tomando os devidos cuidados, dá sim para conduzir uma auditoria remotamente. Show. Pessoal, vou pedir para vocês que estão na live aí, já pegar o aviãozinho aí, ó, manda pros seus amigos aí, compartilha aí, ajuda a gente aí a divulgar. Eu tô aprendendo aí, cara, tanto ver a live do pessoal, já tô aprendendo os macetes aqui já, ó. É isso aí, cara. E né, aproveitando aí, o pessoal também compartilha, né, que o conteúdo hoje a gente vai falar sobre como conduzir uma auditoria, então é bem a prática mesmo, inclusive o Ramon também está participando, está ajeitando a casa, né, para uma auditoria, no backstage a gente estava conversando, e eu também estava fazendo, na verdade eu estava finalizando o relatório, já tinha feito a auditoria, estava finalizando o relatório para enviar, e então é o dia a dia, cara, o nosso dia a dia, a nossa rotina, né, a gente passar um pouquinho de experiência, convivência, que é isso que além da teoria, né, a gente soma aí a questão da prática e consegue passar aí para a galera. Show. Álvaro, então assim, vamos iniciar aqui nosso cronograma, até pra gente pegar aí o nosso horário. Eu queria já começar a te agradecer aí, cara, pela presença. De novo, né, a gente tava aí já no backstage falando algumas coisas. Ó, o Leonardo tá falando que meu bigode tá top, tá mesmo, né, cara? Tá grande aqui. Tá cultivando. Desde a pandemia eu não tirei, cara. O meu não faz essa volta aí não, hein? E então é isso, cara. Primeiro, obrigado aí pela presença, obrigado pela presença de todo mundo. E você, Álvaro, obrigado de novo, cara, por ter atendido aí. Um cara renomado como você aí tá disponibilizando seu tempo para conversar um pouco com a gente, com a nossa audiência aí. E um tema muito importante, muito falado e discutido, principalmente para quem não tem a experiência e a prática, né? Que é o como conduzir a auditoria. A gente tem bastante coisas teóricas e tem bastante informação, mas de fato a experiência às vezes ela conta muito. Como que eu conduzo, quais as nuances, né, as estratégias, as técnicas que eu tenho que usar até para conduzir uma coisa legal ali. Então, fazendo um escopo, eu queria já começar com você aí se apresentar. Eu não vou começar a falar de você aqui, porque eu também fiz um resumão aqui, eu pesquisei muito de você, para pegar um pouco do seu know-how aí, dispensa comentário, né, cara? Então, fica à vontade aí, fala um pouquinho da sua trajetória, quem é o Álvaro, onde que ele tá, explica para nós aí. Com certeza, né? Primeiramente, eu que agradeço, tá? Colocar aí à disposição sua audiência, né, pra gente estar conversando, passando essa informação, e eu fico extremamente lisonjeado quando você faz esse convite, né? Buscando esse conhecimento, a gente entrega o nosso melhor, com certeza, sem sombra de dúvida, para aqueles que estão interessados em evoluir, buscar o conhecimento, se aprimorar, se atualizar, e não diferente, né? A minha vida profissional, né, inclusive, começou com a segurança do trabalho, né, lá atrás, 2008, não vou contar a história aqui, não, né, sempre daqui lá vem a história, mas 2008 lá fiz o curso técnico de segurança do trabalho, aí depois eu fui, né, galgando, né, a engenharia, comecei com engenharia ambiental, formei, né, bacharel em engenharia ambiental, depois eu fiz especialização em engenharia de segurança do trabalho, depois também ali junto, engenharia de qualidade. Acho que eu me empolguei, cara. Eu fiz o curso técnico lá atrás, em 2008,
E, de novo, Uhum. loucura, eu fiz o técnico de segurança do trabalho junto com engenharia de segurança do trabalho. Então, eu tenho dois títulos de técnico de segurança do trabalho. Essa loucura aí que eu cometi, eu acho que Você fez em paralelo, engenharia e técnico. eu fiz engenharia de segurança do trabalho, e aí, para eu me manter atualizado, né, que eu tinha feito em 2008, em 2016, eu fiz, de 2015 e 2016 eu fiz engenharia de segurança, eu fiz junto, em paralelo, técnico de segurança de novo, já tinha um diploma, fiz o segundo técnico de segurança do trabalho, e aí, depois ainda, no momento, eu fiz o mestrado em engenharia ambiental. Então, acho que eu me empolguei aí e continuo estudando até hoje, né? Acho que meu lema é não pagar inteira no cinema. Então, aí eu atuo direto com auditoria, meu foco é auditoria, tá? De sistema de gestão, audito uma grande empresa de exploração de petróleo. Todas as empresas que prestam serviço para ela, eu sou incumbido aí de auditar. Então, é todos os dias mesmo auditando o sistema de gestão. Legal, show. Dispensa comentário e dispensa currículo, né, Álvaro? Com certeza. Só um segundinho, vai fazer a introdução que eu vou pegar aqui um livro aqui para você. Vai lá. Então, pessoal, então esse aí é o Álvaro. Falar um pouco de mim rapidamente, para a gente não delongar e entrar no tema aqui. Eu sou Ramon, sou especialista em segurança do trabalho, né? Hoje eu atuo em frentes industriais, já trabalhei em outros tipos de empresa, mas venho aí durante 6 a 7 anos na área de segurança. De formação, sou técnico, estou terminando a minha pós-graduação agora em gerenciamento de segurança de processo e estou também terminando a minha graduação em engenharia de produção. Enfim, aí currículos aleatórios aí que a gente acaba procurando e indo atrás, né, na área de segurança. Mas é isso, um pouco sobre mim é isso. Bom, Álvaro, vamos entrar no tema já então? Vamos sem mais delongas, né? Como conduzir uma auditoria, cara? Vamos fazer um ping-pong aí, vamos começar a discutir sobre isso. Com certeza. Primeiro de tudo, né, acho que é importante a gente, né, até das premissas aí, definir então, o que é, né, em segunda definição, o que é auditoria de fato, né, para aí a gente começar a galgar aí, aprofundar um pouco mais, né? Então, o que é auditoria? Segundo até a própria ISO 19011, lá, versão 2018, agora atualizada, né, tem termo de definições e fala assim, ó, ipsiliter, tá? Ipsiliter. Eu estou acostumado já a falar de auditoria. É um processo sistêmico, tá? Então, é sistemático, independente, né? Que tem que ser documentado e com evidência objetiva para avaliar objetivamente, tá, o grau de aderência da empresa frente a um sistema de gestão, quer seja ISO 9001 de qualidade, ISO 14001 de meio ambiente, ou a mais nova e recente ISO 45001. Então, o grau de aderência, o grau de cumprimento desses requisitos, dessas normas, né, para avaliar de forma objetiva, de forma sistemática, documentado, esse processo se chama auditoria. Então, diferente da visão de todos, que a auditoria é para pegar, caçar não conformidade, muito pelo contrário, a auditoria, na verdade, é para auxiliar e medir essa aderência, essa chegada no objetivo. Então, a auditoria é um processo importante dentro das empresas, tá? É um rito formal, então não é de qualquer jeito que a gente faz a auditoria, né? Tem todo um planejamento prévio, e aí sim a gente começa a falar. A partir do momento que está definida a auditoria, a gente começa um pouco a evoluir aí. Legal. Começando a entrar no processo, então, de auditoria, eu tenho 2 pontos que, quando a gente fala de auditoria, eu tenho a mesma percepção sua. Acho que processo de auditoria não é para sair achando não conformidade, né? Aquele famoso detetive, né? Veste a capa ali e agora eu vou achar os problemas. Acho que, acima de tudo, é parceria com o negócio, né? Independente se você está sendo auditado ou se você é o auditor, acho que sempre tem que ter a parceria. E 2 coisas que eu acho que tem que ter antes, né? Em vez de você já ir para a auditoria, primeiro, o que é o processo de auditoria, né? O que eu preciso entender da auditoria. Então, assim, o meu ponto é, o que é um processo, né? Antes de eu ir para um processo de auditoria, eu tenho que entender o processo. O que é o processo que eu estou indo auditar. E o outro ponto que eu queria levantar também, para a gente discutindo, é o que é não conformidade, né? Porque tem muitas nuances, às vezes, que acaba tendo no processo de auditoria. Como que eu acho uma não conformidade, o que é uma não conformidade.
Então, para começar, eu diria assim, primeiro, para você conduzir um bom processo de auditoria, primeiro você tem que conhecer o processo. Correto. E quando eu falo conhecer o processo, é entender mesmo as nuances da onde você está indo auditar, né? Então, o que é um processo? Normalmente tem uma entrada, né, que você tem aí, dependendo de algum recurso, alguma coisa, uma transformação ali dentro e uma saída, né? Então, você tem que pegar esses 3 elos aí. O que está entrando, o que está sendo transformado lá dentro e o que está saindo. Não sei se você concorda comigo, Álvaro, mas essa tríade é conhecer o processo. Então, qual é o meu processo? O que está entrando, o que está transformando, o que está saindo? E aí a gente já consegue mapear o meu processo de auditoria ali, fazendo ele de fato, né? E a outra coisa é o que é não conformidade, né? O que é uma não conformidade quando estou entrando no meu processo, né? Com certeza, é muito bem colocado, tá? Inclusive, com as atualizações, tanto de 2015, da ISO 9001 e 14001, quanto a própria nova e mais recente aí, ISO, que é a ISO 45001, que veio, por assim dizer, substituir a OSA 18001, vem com essa pegada, né, de processo. Cada vez mais deixando o objeto de lado e mais focar em processo. E é muito bem o que você falou, exatamente isso, input, né? Aí o inglês é contigo mesmo. O input, né? O processo e o output. É exatamente isso, de uma maneira bem simples, é exatamente isso. A partir do momento que você entende isso, né, sistema de gestão entra como tudo que você faz, né, para gerir e para fazer funcionar esse processo. Que isso vai rodar de maneira mais tranquila, mais suave, né? Essa transição aconteça sem acidente de trabalho, ISO 45001, né? Sem dano a pessoas, sem prejudicar o meio ambiente, focado na ISO 14001, e com qualidade. Conforme ele foi requisitado na entrada, esse produto, ao sair, ele tem que sair cumprindo esses requisitos. Então, vejam bem, esse processo tem um objetivo, né? Então, a saída tem que sair conforme esse que foi requisitado, seja pela norma, requisitado pela norma, seja requisitado por um cliente, seja requisitado por uma parte interessada, um stakeholder, ou seja, pelo seu chefe, né, demandou alguma situação e você tem que cumprir conforme ele foi requisitado, né, com a máxima qualidade possível. E aí, nesse processo, para chegar ao objetivo final, que é o resultado, se tudo transcorrer de maneira eficiente, conforme foi planejado, e atingir o objetivo, ou seja, ser eficaz, né? A diferença de eficiente e eficaz, eficiência e eficácia é isso. Eficiência é no processo, tudo certinho. E eficácia é o resultado. Então, se você alinhar eficiência e eficácia e conseguir o objetivo, conforme. O sistema de gestão está rodando conforme. Se tem algum entrave nesse meio do caminho, na busca dessa conformidade, na busca desse objetivo, que te desvia 180 graus, né, do seu objetivo, que pode ferir esse sistema de gestão, pode ferir esse processo, aí você detectou uma não conformidade. O que a gente fala na ISO é risco. Então, todas as ISOs agora, a partir de 2018 também, teve essa mentalidade de risco, que é o risco que vale ao risco para esse sistema de gestão, risco para esse processo, para essa funcionalidade, eficiência desse processo. Diferente do risco, e aí a gente faz um paralelo aqui, do risco de segurança do trabalho, pura e simplesmente. Então, existe, a própria ISO faz essa definição, separando bem as coisas. Risco, efeito da incerteza. Efeito da incerteza para você alcançar esse objetivo. Para esse seu processo alcançar o objetivo. Risco, de maneira geral, de cômputo geral. O outro risco, aqui posto, também é um risco, né? Só que é focado para a saúde e segurança do trabalho. Então, risco para a saúde e segurança do trabalho é potencial de causar de materializar algum tipo de acidente, algum tipo de dano, seja patrimônio, seja meio ambiente, seja dano físico às pessoas. Então, quando eu falo não conformidade, é justamente esse risco que não está me deixando chegar no objetivo. Então, de duas formas, né? A gente falou sobre auditoria, agora a gente está falando sobre sistema de gestão, né? Reforçando o que você falou sobre processo, input, process e output.
E não conformidade. Essa não conformidade é o que fere esse sistema de gestão, é o que não deixa chegar no objetivo. Só que ainda tem umas subdivisões dessa não conformidade. E aí, essas definições, ela fala o seguinte: se você tem, né, um objetivo traçado, a empresa tem um objetivo aqui para ser alcançado. Se você está 180 graus, totalmente fora do objetivo, isso é uma não conformidade dita, não conformidade maior. Porque com essa não conformidade, com esse risco, com esse efeito da incerteza, você não vai alcançar o objetivo. Você está totalmente desalinhado. Você não vai atingir o que foi planejado. Isso é uma não conformidade maior. Ela fere o sistema de gestão ao ponto de não deixar a empresa chegar no objetivo. Ela fere um requisito normativo direto, que era requisitado pela norma, você não atendeu. Isso é uma não conformidade maior. Não conformidade menor, ela vai atrapalhar a sua chegada no objetivo, mas ainda assim você vai chegar no objetivo. Vai demorar um pouco mais de tempo, você vai gastar um pouquinho mais de energia, de recursos, de pessoas, de dinheiro, mas você está sendo direcionado para chegar no objetivo. Mas ainda assim você está ferindo, né, afetando um requisito de uma norma ISO. Aí, para além disso, adicional, você tem todos esses dois são não conformidade, um é maior e um é menor. E aí você tem ainda que é chamado oportunidade de melhoria por muitos, né? O IAF, que aí agora a primeira vez que eu estou falando do IAF para vocês, né? Vou colocar no português, você que traduza no inglês aí, fica à vontade, né? O Fórum Internacional de Acreditação, tá? Então é o IAF do inglês, segue em inglês, e eles, né, no contexto deles, eles colocaram como ponto, como oportunidade de melhoria, agora equivale a ponto de atenção. Então, muitas vezes você já ouviu falar essa terminologia, oportunidade de melhoria. Já. Né, que Esse ponto de atenção, eu não estava sabendo desse conceito, Alva. O ponto de melhoria, né, o Kaizen, a melhoria contínua, é conhecido, né? O ponto de atenção, para mim, é novo. Exato. E o ponto de atenção é nada mais, nada menos que a oportunidade de melhoria. A diferença básica entre as não conformidades, essas divididas em maior e menor, e oportunidade de melhoria, que equivale, vamos dizer assim, para melhorar a didática, ponto de atenção, é que esse ponto de atenção apontado pelo auditor, ou oportunidade de melhoria, eles não têm a compulsoriedade de ser tratado. Você não vai precisar fazer uma ação, um plano de ação, se a empresa entender que não é necessário. Porque, justamente, é como o nome diz, é uma oportunidade de melhoria, não é uma não conformidade. Mas, né, como prevencionista que somos, acende um alerta, né? Coloca isso no seu radar de algum jeito, para isso não se tornar mais tarde uma não conformidade. Sim. E Álvaro, pegando esse gancho, eu acho que a questão de entender o processo, ela é muito... ela é primordial, né? Eu digo, se você não conhecer o seu processo que você for auditar, acho que a primeira dica que eu daria para a galera que está aqui com a gente é conheça o processo. Conheça o processo no sentido... Se a gente for pegar um exemplo aqui, imagine a geração de energia. A gente pega uma usina hidrelétrica, né? Se você está indo para auditar um processo de usina hidrelétrica, você tem que conhecer como que é gerada a água ali, né? Como que é gerada a energia elétrica a partir da usina hidrelétrica. Então, só para exemplificar um pouco, a gente tem normalmente uma barragem, né, com água ali parada. Então, a gente tem uma água ali que está com energia potencial, e aí a gente tem uma altura. Quando eu abro a barragem, a altura da água que eu tô com ela parada, ela desce, né? Então, eu tenho a energia potencial da água descendo, transformando em energia cinética, que é aquela energia de movimento, né? E aí ela cai numa turbina, normalmente de pá, né? Leva para um transformador e transforma a energia mecânica na cinética para energia elétrica. Olha o tanto de coisa que eu falei aqui agora, que é um processo. Então, se você entender como que a energia gera de uma para outra, qual que é o processo que acontece na turbina, qual que é a hora que abre a barragem, você vai ter muito mais argumento para discutir, por exemplo, com um técnico mecânico, com um supervisor, de maneira mais técnica, de você encontrar os pontos de melhoria, né, igual você comentou aí muito bem. E eu costumo dizer, cara, não conformidade é você não atender um requisito. Se você não atender um requisito,
você está não conforme. Exatamente. O que você acha disso aí, Álvaro? Exatamente isso. Só que a ISO, ela tem diferente, e agora, inevitavelmente, eu sempre faço essa comparação, a ISO, ela é diferente de uma norma regulamentadora, por assim dizer. Uma NR, né, do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, Secretaria Especial do Trabalho. Ela é diferente. Um é compulsório e tem muito caráter, e isso está mudando, tá? Isso, quando eu estou falando aqui agora, é uma coisa, mas já está mudando também, tá? É bem dinâmico. Ela tem muito receita de bolo, então ela diz como fazer. Ela diz o que fazer e como fazer, mais ou menos um passo a passo, receita de bolo. Isso é NR, compulsório. A ISO, ela deixa um pouco mais aberto. Ela foi moldada para fazer o seguinte, ó, é um guarda-chuva. Tanto que você consegue implementar um sistema de gestão ISO numa hidrelétrica, que você acabou de falar, quanto numa captação de água de forma mais simples ali para usar ali pontualmente, né? Uma empresa que faz captação de água um pouco mais simples. Então, são para as empresas mais complexas, com um grau de complexidade e o risco também maior, quanto para empresas mais simples, mais básicas, né? Então, ele foi feito assim, ó, para balizar. Então, a interpretação da ISO, né, é muito importante para você implementar de acordo, né, conforme foi requisitado. Então, é diferente da NR, que já tem ali o passo a passo. Ó, você tem que fazer isso. Não, a ISO, ó, as diretrizes são essas. Convém, indica, né, as palavras são diferentes. Então, é muita atenção de você entender, internalizar muito bem o que é o sistema de gestão, para aí depois você virar a chave e auditar. E aí é bom a gente falar de auditoria, né, para a gente já começar a adentrar mais um pouquinho no tema, que a auditoria ela é dividida em 3 tipos de auditorias básicas. E aí você me ajuda aí também quando, né, a gente fala de 3 tipos de auditoria. A primeira auditoria, e aí não é trocadilho, não é gracinha. Pode falar. Só antes de você falar, pessoal, se vocês tiverem dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, tem uma caixinha aqui de perguntas com símbolo aqui, né, Álvaro? Me ajuda aí, cara. Exatamente. E aí vocês coloquem aí que eu vou ver aqui e a gente responde. Vai lá, Álvaro. Com certeza. Vou aproveitar e dar boa noite aí, a galera tá bem, ó. O pessoal chegou aí, um monte de gente chegando aí. Boa noite, galera. Boa noite, tudo bom? Isso aí. E então, voltando, 3 tipos básicos de auditoria, né? De sistema de gestão. Legal. Então, primeiro é auditoria de primeira parte, que é a dita auditoria interna. Então, é o que a gente vai dar um foco maior aqui nessa live, né? Auditoria de segunda parte, a gente chama de auditoria de fornecedor. Então, é a empresa, né, indicando algum trabalhador que você tenha curso de auditor interno para fazer auditoria nessa empresa que é fornecedor, né? O meu fornecedor, eu vou fazer auditoria lá. Então, essa é a auditoria de fornecedor, auditoria de segunda parte. E uma auditoria chamada auditoria de terceira parte, que é muito conhecida também como auditoria de certificação. Então, essa, né, requer um auditor líder, né, devidamente cadastrado ou devidamente contratado por uma empresa certificadora. Então, esse auditor líder vai na empresa com intenção de auditar, mas com intenção de auditar para indicar para a certificação ou não, dependendo do andamento da auditoria. Então, são 3 tipos básicos. A de primeira e de segunda parte pode ser suprida, né, por um auditor interno. Essa de terceira parte, de certificação, aí tem que ser um auditor líder. Então, a diferença básica aí de auditor interno e auditor líder é justamente isso. Então, o líder, ele pode fazer essa auditoria, né, tem habilitação e tal, para fazer essa auditoria de certificação. Posto isso, né, a gente entende que a gente fica mais dentro de uma empresa, né, a gente atua mais na interna, auditoria dos próprios processos, e auditoria de um fornecedor. Então, por assim dizer, quando a gente faz auditoria interna, por mais que o nome seja auditoria interna, não é aconselhável fazer auditoria nos seus próprios processos. E aí, a gente estava até conversando, né, no backstage, que você tem a prática de fazer auditoria cruzada, para justamente não conflitar. E aí, para você... pensa comigo, um dos princípios aí, já aproveitando, né, dos princípios do auditor, é a imparcialidade.
independência. Então ele tem que ter autonomia de relatar, sem nenhum tipo de influência, o que ele está observando, né? Tanto conformidade quanto não conformidade. Então ele tem que ter essa liberdade para ele registrar. Você imagina, né? Você está auditando seu próprio setor, e seu chefe, você está auditando seu chefe. E aí você identificou uma falha, por assim dizer, e a gente não personifica falhas, né? Não coloca falhas para pessoas, é o processo, mas inevitavelmente quem seria responsável ali por aquele processo era o seu chefe. E você identificou essa falha. Imagina, você vai ficar tranquilo em relatar conforme tem que relatar? Você tem tranquilidade, não vai sofrer nenhuma represália, não vai ter nenhum tipo de desconforto. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente não é, embora seja de auditoria interna, não é aconselhável você auditar seus próprios setores, ok? Legal. Exato. Muito bom, Álvaro. Eu acho que puxando também essa parte, você tá puxando para a auditoria, eu tô puxando para o processo. Você falou dos 3 tipos de... Eu acho que tá linkando bem, né, cara? Primeiras coisas, né? Você entender as não conformidades, o que é não conformidade, o que é os processos de auditoria, os tipos de, né, que você comentou agora, de auditoria, quem são os stakeholders, né, que você chamou, que podem atuar ou não. E eu puxando um pouco pro processo agora para fazer esse link, né? Porque a condução da auditoria passa por diversos setores, né? Diversas ramificações. E aí eu trazendo também para a questão do processo, o Vitor aí. Fala, Vitor. Boa noite, cara. Prazer. E puxando para o processo, o Álvaro, acho que você deve conhecer também, né? Tem 3 tipos de processo quando a gente fala de auditoria, né? A gente tem o famoso processo operacional, né? Que é o nosso famoso POC aí. E a gente tem o processo ali de apoio, vou começar a deixar assim, né? Para não ficar assim e ficar só com o dedo aí para cima. O nosso processo de apoio, que aí vai envolver IHS, né? Que a gente chama, o SSMA, a gente tem processo de manutenção, etc. O processo operacional, que é o primeiro, ele acaba sendo o core business da empresa, né, galera? Então, o que é o core business da empresa? O que a empresa está transformando lá dentro? Então, se eu estou falando que meu processo é uma entrada, é uma transformação, é uma saída, né, utilizando recursos e matéria-prima específica para aquilo, eu tenho que entender, o meu processo operacional é onde que está a minha raiz, é onde que eu vou identificar as minhas possíveis melhorias e oportunidades, enfim. Então, o meu processo operacional é onde que nasce tudo, né? Então, você tem que entender isso. Então, o que é um processo? Esses 3 tipos de processo. Então, o operacional, o de apoio, que são os processos dos staffs, né, que a gente chama. Então, manutenção, o pessoal de RH, o pessoal de EHS, são tudo pessoas que vão apoiar o negócio. E aí, a gente também tem o processo de melhoria contínua, né, que a gente chama de melhoria contínua. Hoje, na prática, Álvaro, eu vejo muito uma frente chamada BX, que é Business Excellence, que é uma galera que pensa só na melhoria do processo da empresa, né? Então, com indicadores, com novas técnicas, enfim, só pensando na melhoria do processo, né? Então, acho que linkando também esse know-how, né, da pessoa entender o que é um processo, os tipos de auditoria e ir para cima disso, acho que faz muito sentido, né? Acho que faz muito sentido ter esse entendimento, né? O que você acha disso? Cara, total. Eu acho que você reduziu aí, condensou, sintetizou muito bem, tá? E, assim, você perpassou aí todos os itens da norma ISO. A ISO, né, quer seja ela 9001, 14001 ou a 45001, ela agora tem um chamado Nexo SL. Então, esse anexo SL, ele é uma estrutura de alta performance que foi estruturado de forma tal que todos os itens das 3 normas se conversam. Então, se você olhar uma ISO 9001 e uma ISO 45001, basicamente, você vai ver os mesmos itens lá, com algumas variações, algumas diferenças, né, com foco, cada um no seu foco, mas os itens são bem parelhos. Então, são eles, né? A gente começa do 4, são 10 itens macros, sendo que os 3 primeiros são apenas introdutórios. Então, a partir do 4, que é o que você está falando sempre aí, contexto da organização, isso é importantíssimo entender qual o contexto essa organização está inserida, se é covizinhança, o que ela atinge, ou o que atinge essa empresa, você entender essa
contextualização, né? O 5, você vem aqui para a parte de liderança, e aí na ISO 45001 você é liderança e trabalhadores, então a parte de liderança. O 6, planejamento. O 7, suporte, aí vai estar treinamento, vai estar pessoas, né? A estrutura para suportar esse sistema de gestão. O 8, que é o core business, né? Que você está falando aí, que é o operacional, de fato, é o ali, ó, hands-on, os caras trabalhando efetivamente. É o principal da empresa ali, né? Né? Fatalmente, é o que ali, ó, no ciclo PDCA, a gente chama o de D, né? Que é o to do, desenvolver. É os caras que realmente fazem acontecer. Exato. E o 9, você está avaliando o desempenho. Ou seja, aqui entra a auditoria. No 9, entra a auditoria. Mas não acaba no 9, né? Acaba no 10 e por assim dizer. E no 10 ele retroalimenta, porque o 10 é melhoria. E aí, o sub-item do 10 é melhoria contínua. Então não há que se falar em acabar no 10. Ele retroalimenta do 10. Então aqui a gente passou o ciclo chamado, o famoso ciclo PDCA. Planejar, né, desenvolver, checar e act, né? Agir, que aí, na verdade, você não acaba no act, você retroalimenta. Então, agora... Você retroalimenta, isso aí. Isso aí, sem mais delongas, acho que agora a gente entra em show. Agora ficou bem agora, hein? Show. E nem tava combinado, hein, cara? Mas é assim, a prática, a gente vai conversando e vai... Legal. Cara, pode falar. Trazendo um pouco para a prática, cara, eu assim, fiz algumas certificações já, né, das integradas. Na época era até a 18 ainda, então eu fiz o sistema integrado, né, 9.000, 14.000 e a 18 na época, que não era nem a 45. E aí você acaba começando a ter algumas visões, né. E eu tenho uma coisa que eu sempre faço, que eu acho que é uma dica também para a galera, de como conduzir a auditoria, é ir nas normas base, né, você dominar as normas base. O que eu falo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai pegar a 14.000. Desculpa. A 9.000. Vamos pegar a 9.000. Cara, lê a 9.000, mas vai na base. Como conduzir a auditoria 9.000? Se não me engano, é a 19.011, né? Que fala da diretriz para conduzir a própria auditoria, né? Isso. A 19.011, ela é a diretriz de auditoria. Exatamente. Ela é macro. Isso. Agora, é a diretriz. A 9 definições é a 9.000, que é da série 9.000, 9.001, sistema de gestão, é a 9 definições. Então, você vai entender muito bem do que tem ali, de palavras-chave ali, para você entender. E a 19, ela não é um sistema de gestão, né? A 19, ela é uma diretriz que rege aí toda a parte de auditoria. Assim como os outros, até outras referências aí, para vocês quiserem buscar, para além da própria 19, você tem a 17.021 e você tem também a 10.019. Então, são certificações ali para auxiliar, né, vocês aí nisso aí. Mas a 19 é a mãe, a 19.011, né? Ela é a diretriz mãe aí para auditoria propriamente dito. Eu costumo fazer isso, cara. Acho que ajuda bem. Ô, Álvaro, vamos começar... Tem a Bianca perguntando aí, ó. Isso que eu ia falar aqui. Já vamos começar a responder algumas perguntas. Vamos começar aqui pela Bianca. Bianca, grande abraço. Sempre está acompanhando os nossos vídeos aí. A Bianca está perguntando aqui, qual é o maior desafio que vocês, né, já encontraram nas auditorias? Começa aí, mestre. Desafio, eu preparei aqui só uma de desafio. Inclusive, eu parafraseando aí o Jack Chan, acho que quanto mais o cara que é bom de luta, né, é o que evita a luta. Então, os desafios geralmente, tá? Tem que equivale, tá? Primeiro de todos é a cultura da empresa. Se a cultura da empresa ainda está muito no nível reativo, o que é isso que eu estou falando? Cultura de segurança do trabalho, reativo, ali na curva de Bradley, né? Você tem a fase reativa, de supervisão, independência, interdependência. Então, se você tiver muito reativo, as pessoas não vão encarar a auditoria como benéfico. Vai ser encarado com esse preceito de que, poxa, tá vindo mais uma pessoa para me auditar. Poxa, esse cara tem que esconder algumas informações. Então, isso é um desafio, como algo que vai te atrapalhar aí no sentido. Outro é informação e dicas espontâneas. Por um lado, você tem a resistência, né? Dificuldade de conversar. Por outro,
sem você perguntar, o auditado já sai falando, ó, meio que direcionando a auditoria para onde ele quer. Então, isso beira ali a uma situação ali que vai te atrapalhar na condução da auditoria. Outros é conflitos internos, né? Discussão, aumento de voz, desentendimento. Isso tudo, o auditor, né, conforme a experiência ele vai passando, ele vai criando artifícios aí para evitar essas situações. Antecipar, é bem importante você entender que você, em momentos, você tem que confrontar, mas outros momentos é evitar, prevenir, né, antever que vai acontecer uma situação potencial de conflito e, opa, peraí, antes que isso aconteça, antes que isso inflame, vamos aqui contornar, vamos tentar evitar. Mas se caso acontecer, a postura do auditor, né, durante a auditoria é imparcialidade. Aqui não há que se falar em aumentar o tom de voz para você ganhar uma discussão. Aqui é você aumentar o seu arcabouço, aumentar o seu argumento, para aí sim você conseguir ali convencer. E se não convencer o auditado, não tem problema. Há uma previsão de que quando você faz o relatório, tem um tempo ali para ele fazer o contraponto com objetividade, com evidência cabal, com prova. E aí sim, você dá essa liberdade, mas não tem que entrar em conflito. Se posicionar, tem a postura, fala firme quando tiver que falar, mas, né, sempre com cortesia, sempre com elegância para você evitar algum tipo de desgaste nesse sentido. Entre outros aí, fraudes, desvio, perda de tempo, porque o tempo na auditoria é algo preciosíssimo. Então, se você perdeu o tempo... Meu ponto seria esse aí. Cara, fica à vontade. Não, o meu ponto seria esse. A minha maior dificuldade é a questão do time das pessoas, né? Porque normalmente a gente faz o ritual ali da abertura, né? Então, apresento como vai ser a auditoria, né? O ritmo. E aí, normalmente, dependendo da cultura, né? Que você pontuou bem, Álvaro, isso acaba sendo uma estratégia, né? Demora-se para entregar um documento, o horário do almoço se estende mais que 1 hora, o computador trava, e assim, você, dependendo da cultura, tudo isso é estratégico. Então, o time da sua auditoria, ele vai encurtando. Então, querendo ou não, você vai deixando de entender alguns processos, pegar as causas, né? E o seu time vai diminuindo. Então, acho que a minha dificuldade maior é essa, a questão do time e da cultura da empresa. Pontuou bem e assina embaixo tudo que você falou. O Lucas Ribeiro, ó, fera demais, inclusive, tá lá, é um dos nossos blogs da engenharia, colunista do blog da engenharia, excelente profissional, tá? Ele fez uma pergunta aí eu vou deixar você responder essa. Ó, vai lá. Qual abordagem que vocês utilizam? Itens normativos exclusivamente ou um modo informal, mais contextualizado para fazer essa abordagem aí de auditoria? O que você utiliza aí? E aí ele fez mais uma contribuição, né? Minha pergunta é no sentido de uma abordagem mais pautada em uma linguagem formal ou uma troca de ideias para criar conexão maior? Não, boa, excelente pergunta. O que eu uso? É Lucas, né? Isso, Lucas Ribeiro. Ô Lucas, eu sou um cara que eu tento ser bem humano, né? Então, o primeiro passo, você entende o processo, né, que eu falei agora, o que é minha entrada, minha transformação e minha saída, e aí você vai fazendo conexão, conversando com as pessoas, não normativamente, né? O que eu quero dizer com isso? Se você chegar numa postura de item, de norma, perguntando, a forma de você perguntar, ela diz muito o teor da sua auditoria, né? Então, o primeiro passo que eu dou de dica é saiba perguntar as coisas. Cria algum tipo de pergunta que quebre o gelo das coisas, né? E faz com que as conexões são criadas para, de fato, você fluir com a auditoria. Um exemplo simples, né? Você precisa identificar um gap no processo. Você está, por exemplo, auditando a 14 mil, você precisa ter a AIA ali da área, né, aquela planilha de aspecto e impacto, e você sabe que é essa planilha. Você não vai perguntar para ele, deixa eu ver a sua AIA, o seu aspecto e impacto ambiental. Às vezes ele não sabe, ele nunca ouviu falar daquilo. É um exemplo esporádico. Né? Exatamente. Fala, e aí, como que você mapeia os seus riscos? Pô, você usa esse tipo de recurso aqui, como que é a forma que você controla? Então, assim, a forma que você pergunta,
você já vai ver o teor da resposta, você já vai entender a cultura e o entendimento daquela pessoa que está te respondendo. Então, aqui você já consegue traçando estratégia. Você vai pegando as respostas dele e vai criando novas perguntas. Esse é o ponto que eu acabo fazendo, né? E você tem que entender a realidade da empresa. Não adianta você ser cara crachá na norma, porque as empresas têm realidades diferentes. Eu trabalho em uma grande empresa que tem uma realidade totalmente diferente de uma pequena empresa. Então, você tem que ter essa noção, né? Então, eu acho que a realidade de entender o processo e o tipo de organização que você está auditando, ela começa lá no primeiro tópico, que é conhecer o processo, depois você fazer essas conexões com as pessoas, né? Você está auditando norma, mas você está falando com pessoas. Então, cria essa conexão, porque é a liberdade que eles vão dando, a abertura, você vai tendo mais argumento e aí a auditoria flui numa boa. Bem tranquilo. Esse é o meu ponto. Muito bacana. Eu acho que o F. Cabral colocou aí até de tirar nessa questão de by the book, né, burocrata, né, burocracia, e colocar mais de forma mais produtiva, né, de forma mais fluente. E, cara, isso é com experiência. Acho que o Cortez tem bastante experiência e ele descreveu uma terminologia que a gente chama de trilha de auditoria, que é justamente isso. Você vai perguntando uma temática e aí, vou colocar aqui, você colocou de meio ambiente, vou colocar segurança do trabalho para dosar. A gente coloca aqui o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Cadê o seu programa? Aí, beleza, seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é um documento, tem aqui, beleza. Ah, tá. Cadê o ASO dos seus trabalhadores? Né? Aqui, o ASO está aqui. Ah, beleza. Você divulgou, né? As pessoas têm ciência desse programa, desse documento. Como que você faz isso? Não, a gente tem através do DDS, Diálogo Diário de Segurança. A gente faz treinamento, a gente faz integração. E assim sucessivamente. Numa trilha fluente. Você viu, começou com um documento, desdobrou num outro documento para validar aquele primeiro documento e como que ele foi divulgado. E assim você vai de forma fluente. Isso também otimiza o tempo. Que é o tempo, a gente volta lá, né? É primordial pra gente. Muito bom. E aqui, o Lucas também colocou aí, qual a importância da auditoria interna visando a externa e qual a importância dos auditores. Cara, essa, né, é indiscutível. Eu tenho uma pergunta. A preparar a casa, né? O auditor interno, ele tem uma missão muito particular, que é preparar, tá? Quando você vai na casa de alguém, né, minimamente convida e, né, você avisa que você vai na casa de alguém, essa pessoa minimamente vai arrumar a casa, né, tirar a poeira ali e tal, para te recepcionar. Então, trocando, né, fazendo esse contraponto, é o seguinte, o auditor interno faz exatamente isso. Ele limpa o macro ali, né, o grosso, né, do sistema de gestão, ela faz essa primeira auditoria, que quando vem um auditor externo, que esse auditor externo ele é pago, né, então para você otimizar o recurso que você investiu, você não desperdiçar, esse auditor vem, esse externo, só vai pegar, se tiver que pegar, né, se tiver que analisar uma não conformidade, vai ser uma não conformidade mais pacificada, porque o interno já fez esse grosso, por assim dizer, né, essa mais macro, ele já fez esse pente fino, então o auditor externo vem com mais tranquilidade. Então diminui o trabalho do auditor externo, aumenta as chances aí de chegar no objetivo da empresa, né, sem tomar uma não conformidade, facilita o processo de certificação. Então, o auditor interno tem essa missão aí de ajeitar a casa internamente. Top, perfeito. Assina embaixo de novo. eu fixei aqui um comentário do F. Cabral, cara. Ele falou uma coisa interessantíssima aqui, ó. Cada processo tem sua trilha. Exatamente. É igual você vai investigar um acidente, né? Você nunca é aquilo que você acha que aconteceu. Eu não sei se você já teve essa percepção, Álvaro, mas, cara, eu adoro investigar acidente, assim, óbvio que eu não gosto de investigar acidente pelo fato de ser... Eu ia até falar isso, bate na madeira. Mas o processo de acidente, você... Não acidente, mas incidente no total, né? Você aprende muito, porque aquilo que às vezes tá latejando ali, na verdade é uma coisa atrás, né? Então, cada processo tem sua trilha. Concordo plenamente aí com o que o Cabral falou. Muito bom. Com certeza. E são trilhas geralmente que levam um caminho diferente. E assim, e sempre conectado, né? Quando a gente fala de sistema de gestão integrado, o meio ambiente está ligado de alguma forma com segurança do trabalho está ligado com qualidade e vice-versa.
A gente sempre está falando isso. Eu já vi acontecer acidentes de trabalho em função de não gerenciamento adequado de meio ambiente. Resíduo. Colocar resíduos perigosos próximo de resíduo pérfuro cortante, falta de gerenciamento que é do cunho ambiental e a pessoa se acidentou, acidente de trabalho. Eu já vi falta de qualidade reverberar, né, ali, ó, desdobrar em acidente de trabalho. Falta de manutenção, um parafuso, eu sempre coloco esse exemplo, é um parafuso numa aeronave, asa rotativa, um helicóptero, né, asa fixa avião, asa rotativa helicóptero. Numa manutenção de um helicóptero, utilizaram um parafuso, por assim dizer, para simplificar a didática, com um diâmetro menor do que o especificado. E esse simples parafuso, quando a aeronave subiu, saiu a carenagem, deu um problema, graças a Deus não teve um acidente fatal, mas um dano patrimonial e um risco de acidente fatal, uma tragédia muito grande. Então, qualidade afetando a segurança do trabalho. E assim, vice-versa. Então, é de forma integrada. Então, a gente tem que olhar a visão mais holística quanto a isso para a gente facilitar essa fluência e essas trilhas também. Legal. O Vitor fez um comentário aqui também, o Álvaro colocou aqui agora que as atualizações ficou mais fácil decorar, né? Os itens, pois estão se conversando mais na linha com SGI. Perfeito. Isso é exatamente a linha também do Nexo. O link, né? Do Nexo SL, que eles falam basicamente a mesma coisa, só que só vai ter uma visão diferente. Qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, responsabilidade social e energia e etc, né? A gente não fica só nesses três, a gente fala nesses três que é dito principais, né? Mas sistema de gestão, tem bastante sistema de gestão. Isso me ajudou muito uma vez já numa auditoria, até contando uma história aqui. Eu estava na obra, né? Eu estagiava ainda em obra, e lá tinha um sistema integrado. Então tinha lá a 18 na época, que não era 45, a 14 e a 9000. E era bem legal, acho que você deve ter bastante experiência com isso, né, Álvaro? Cada item, por exemplo, eu puxava ali um item de risco, né, falando de avaliação e identificação de risco. Aquele mesmo item do risco da 9000 era o mesmo item da 14, né, que já puxava para 18. Então, o mesmo item era para as 3. Então, cara, aquilo era lindo. Você conseguia, assim, o mesmo item você ir discorrendo pelas 3 normas. Então, isso até o final. Então, acho que isso facilita muito, cara. Exatamente isso. Esse item aí que é o tal do anexo SL. Foi feito de forma pensada, né, para facilitar essa integração. Exatamente Integrado. Isso. E aí, cara, eu tenho que falar um palavrão, por assim dizer, para auditoria, que é chamado inferência. Acho que tem que tocar nesse assunto, não tem jeito, não tem para onde correr. A inferência dentro do processo de auditoria, ela é muito prejudicial. E a inferência é uma briga constante consigo mesmo. Porque quanto mais experiente, a gente tende a ter mais inferência. O que é inferência? Inferência é você tomar como verdade com base no seu arcabouço, na sua vivência, na sua experiência. Ou seja, você pré-julgar algo, né? Ter inferência é isso, é pré-julgar algo como verdade sem se ater aos fatos. E para o auditor, né, para o processo de auditoria, não existe a palavra inferência. Muito pelo contrário, é pautado na evidência objetiva. Prova cabal. Você acredita em tudo que o auditado fala para você, porque também é um princípio do auditor, né? Dar um voto de confiança, acreditar. Porém, você tem que validar, você tem que botar um contraponto com alguma evidência objetiva, alguma prova concreta que substancie essa afirmação desse auditado. Então, quando a gente está falando em auditoria, a gente está falando em cara crachá, no sentido de que, igual o São Tomé, só acredita vendo, observando, checando, auditando, entrevistando. Tem várias formas aí de você conseguir uma evidência objetiva, que não só documento também, porque senão fica muito engessado, né? O Cabral sempre está falando. Porque a evidência objetiva, ela não é pautada única e exclusivamente em verificação documental. Tem outras formas de evidenciar objetivamente, mas tem que ser pautado. E não pode esquecer que, como auditor, não pode confundir com consultoria também, né, Álvaro? Você está ali como um cara imparcial. Eu acho que essa inferência que você citou, acho que vai muito sentido. E o processo de auditoria, você sendo auditor ali, seja você interno ou externo,
Você tem que usar o perfil imparcial e não consultar nada. Você não tem dicas de nada. Você não tem dicas, você não tem modelos de nada. Você não acha nada do processo dele, né? Você só está fazendo... Se você cumpre os requisitos da norma, né, você está conforme. Se você não cumpre, é uma não conformidade, e aí você vai entender o cara crachar ali se você tem ou não os documentos, né? Exatamente isso, cara. Muito bem colocado. E é um desafio triplicado para o auditor interno. Porque ele está ali na empresa, ele conhece as pessoas, muitas vezes as pessoas saem para almoçar com ele. Então fica difícil de você ser imparcial, né? Fica difícil de você não querer dar uma dica, por assim dizer, mas tem que ter esse exercício e pensar, olha só, se eu estou dando uma dica aqui, eu estou prejudicando o sistema de gestão, eu estou camuflando aquele resultado. Então eu tenho que fazer o meu papel correto é evidenciar, alcançar o objetivo, mas se eu vejo que algum item está me desviando desse objetivo, eu tenho que relatar, porque isso tem que ser tratado. Porque hoje pode ser um desvio aqui simples, que você tratou sem a profundidade, mas a causa raiz, acho que você até comentou já isso, a causa básica que tem que ser identificada, para você evitar recorrência. Então ação corretiva é diferente de correção. Correção você fica ali superficial. Então, a ação corretiva você tem que encontrar as causas básicas, encontrar a causa raiz, para isso ir solucionar de vez, para que aquilo não venha a repetir. E isso fortalece o sistema de gestão. Cada vez que vem uma não conformidade nesse sentido e você protege o sistema de gestão de forma robusta, como deve ser, o plano de ação bem implementado, o seu sistema de gestão vai ficando mais blindado. Então, não camufle. Verdade. Ô Álvaro, eu não sei como tá aqui a questão do tempo, cara. Você sabe que eu sou meio leigo aqui. Eu não sei se já tá passando mais de uma hora, porque quando dá uma hora ele desliga aqui, né? Exatamente, só que ele avisa. Então, mas a gente começou... Mas eu acho que já passou aqui uns 40... 5 minutinhos, né? 5 minutinhos, né? Seguindo para esses 5 minutinhos, o bate-papo tá muito legal, cara. Agregando muito nessa questão. Passou um comentário aqui, acho que foi do Ezequiel, ele falou que tá sofrendo muito com auditoria. Hoje eu também, cara. A gente tá em preparação, eu sou auditor interno aí, a gente tava em preparação para 14. Não arrumando a casa, mas só dando uma ajeitada no que já estava pronto. É isso aí. Mas mesmo assim a gente tem que correr. Quando eu ouço falar assim, tô sofrendo com auditoria, é porque ainda não tenho um entendimento pleno com auditoria ao tempo de antever, antecipar. A gente fala assim, tô passando por auditoria. Opa, peraí, esse cara ele tem uma noção, agora tá sofrendo porque tem alguma coisa errada que a gente ainda tem que ajustar, amadurecer, e isso é normal, isso é natural. O processo de auditoria, ele, ao mesmo tempo que ele ajuda a empresa, ele ajuda as pessoas também. O auditor, ele, ainda mais, eu vou dar um exemplo da minha vida aqui, né, corriqueira. Eu audito desde plataforma, embarcação, oficina, laboratório, aeroportos, enfim. Você tem conhecimento de um pouquinho de cada sistema de gestão com nexos diferentes, com contextos diferentes. E, cara, isso enriquece. Uma auditoria é como se eu tivesse estudado aí 1-2 meses aí, a fio aí de um curso formal. Então, enriquece muito. Então, a partir do momento que você começar a enriquecer e aumentar esse seu arcabouço, você não vai mais sofrer, você vai passar ao máximo, conduzir uma auditoria. Então, essa é a pegada. Normal. Cara, acho que eu tinha que colocar um item. Pode falar. Então, a gente está indo pro final, pode mandar aí manda mais uma bala aí. E aí eu queria só que você, pra gente finalizar já com a sua fala final, quais são as suas principais dicas aí? A nossa live é como conduzir a auditoria, né? O que você daria de dica de auditor, né? Para a galera. E aí pode falar aí a sua fala final já. Claro, então vamos lá. Vamos agora fazer o poder aqui para a gente sintetizar. Primeiro, o Vitor até relembrou aí, e o outro colocou qual a importância da auditoria interna para externa. Isso a gente já respondeu do Lucas. E o Vitor colocou aí que amanhã eu vou falar mais sobre auditoria também, inclusive com ele. Tá? Boa, opa. Isso aí vai ter continuação, então, por assim dizer. Legal, estarei lá. De forma sintética, uma dica que eu dou, tá? É planejar. Quanto mais você afia o machado,
mais fácil vai ser, menos força você vai desgastar para cortar a árvore. Então, quanto mais afiado o machado, então planejamento, o plan, aqui você tem que caprichar. E mesmo assim, conforme for a auditoria, imprevistos acontecem. Então, jogo de cintura, né? Sua capacidade de adaptabilidade a novas situações. Então, tem que caprichar nessa questão de jogo de cintura, você ter ali flexibilidade frente a uma situação adversa que você passa. Quanto mais repertório você tem, mais você sobressai nesse quesito. E aqui na parte de condução, o rito, auditoria, você tem que cumprir o rito. Reunião de abertura, né, todo esse planejamento, a condução, parte teórica, a parte física, a parte documental, ir em loco, e reunião de encerramento. Né? Não há de se fazer surpresa em auditoria. Isso de maneira alguma. Então, a dica que eu dou, se identificou algo que beira a não conformidade, sinalize desde já. Né? Também seja ponderado. Porque, assim, você não pode dar uma informação sem ter plena convicção. O auditor, assim como o engenheiro, ele não acha. Ele é cálculo com base, tudo leva a crer, a evidência que eu estou apresentando, com base na norma, com base naquilo. Então, seja ponderado, né? Seja precisão cirúrgica. E reunião vai cair. Opa, e agradecer e parabenizar aí a todos aí. A gente tem uma outra oportunidade aí, com certeza. Álvaro, muito obrigado, cara. Obrigado aí pela experiência, pelas dicas. Pessoal, muito obrigado por você estar na live. Só fazendo o meu fechamento, 3 coisas. Conheça o processo, seja humilde e atue nas pessoas, não só em norma. Eu acho que a gente vai longe assim. Com certeza. Vai ter a parte 2. Tem que ter a parte 2. Com certeza. Acho que a gente tem muito papo ainda para continuar, mas infelizmente aqui só tem 1 hora e eu sei que seu tempo é concorrido. Não, mas gente, a conversa foi muito boa, tem que dar continuidade. Vamos viabilizar isso aí. Então, um abraço. Cara, e parabéns aí pelo seu canal, parabéns aí. E continue assim que a gente tem que entregar aí, né, geradores de conteúdo. Um abraço. Show. Álvaro, muito obrigado, galera. Muito obrigado pela presença aí. Se vocês puderem dar um print, vamos dar um print aqui, Álvaro? Verdade. Dá um print aqui. Aê, já a gente tá lá no story lá. Galera, muito obrigado, tenha uma ótima noite aí, uma semana muito boa para todos e até a próxima. Álvaro, muito obrigado, cara. Até, abraço. Tamo Parabéns junto. aí a todos aí que estiveram com a gente. Valeu. Tamo junto. Valeu.